Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema Maus hábitos e bons hábitos. Através da Bíblia, vamos aprender que o povo celestial deve renascer com hábitos espirituais, livrando-se dos hábitos físicos, a fim de ir ao céu. Se temos algum hábito errado e mau, e hábitos que nós não nos livramos, ainda que saibamos que sejam maus, vamos, todos, nos livrar deles hoje e renasçamos como pessoas que podem ir ao céu. É dito que hábito é a segunda natureza. Os humanos nascem com alguma natureza. Alguns são diligentes, alguns são preguiçosos, alguns são ociosos, algumas pessoas gostam de adiar as coisas que elas devem fazer hoje para amanhã, e alguns não gostam de trabalhar. As pessoas têm seus próprios hábitos. Dentre eles, alguns são bons hábitos e outros são maus hábitos. Em outras palavras, há os hábitos que podem nos guiar ao céu e os hábitos que não podem nos guiar ao céu. 3.500 anos atrás, no tempo de Moisés, entre os israelitas, havia pessoas que tinham o hábito de murmurar. Por causa dessas pessoas, a maioria dos homens com idade de 20 anos ou mais foram destruídos no deserto. Vocês conhecem essa história muito bem. Eles murmuravam sobre não ter água e sobre não ter comida. Como Deus deu a eles abundante comida, então eles murmuravam de receber a mesma comida todos os dias. Nós devemos nos livrar do hábito de murmurar. Quando visto espiritualmente, essa terra é a cidade de refúgio, não é? Na cidade de refúgio, não podemos fazer o que queremos fazer e não podemos ter tudo conforme nos agrada. A expressão cidade de refúgio é de certa forma embelezada. Para expressar mais realisticamente, é uma prisão, certo? É uma prisão espiritual, onde os pecadores estão reunidos. Se nós pudermos fazer o que quisermos, e se pudermos ter o que queremos, então não é uma prisão. Isso não é uma atitude de arrependimento por todos os pecados que cometemos no céu. Na prisão, há muitos inconvenientes e dificuldades. Às vezes, nós temos que fazer as coisas que não queremos fazer, a fim de que as pessoas ao nosso redor estejam em paz e confortáveis. Às vezes, nós temos que fazer as coisas que não se adequam às nossas personalidades, porque é a prisão de nosso espírito. Contudo, se discutirmos uns com os outros, por causa de nossas personalidades diferentes, e reclamarmos sobre nossos arredores, então, nunca poderemos ir ao reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, em outras palavras, se não mudar seus hábitos para hábitos celestiais, então o que acontece? Pode entrar no reino de Deus? Jesus disse que não pode entrar. Nós temos tantos hábitos. Quando se trata da palavra de Deus, algumas pessoas têm o hábito de obedecê-la 100%. E algumas tentam racionalizá-la ao pensar: Deus está dizendo isso, mas Ele me perdoará e faz as coisas como lhes agrada. Quando Deus nos diz para fazer algo, se alguns não querem fazer isso, eles pegam o exemplo de outras pessoas e dizem: ele fez isso, mas nada aconteceu com ele. Isso é um mau hábito. Vejamos qual resultado foi dado para aqueles que tinham um hábito de desobedecer a palavra de Deus nos 40 anos de vida pelo deserto. Nesta manhã, vamos estudar que tipo de hábito e que tipo de fé nós devemos ter
nesta época, percorrendo o deserto espiritual da fé. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Todos os arredores eram pacíficos e seguros. Deus fez todas as condições seguras para a proteção deles. Neste tipo de ambiente, Deus os advertiu, mas eles disseram, não ouviremos. Mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o quê? O teu caminho, ou seja, hábito, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Já que tinha sido este o caminho deles, como um hábito, pôde ser dado graça, bênção e misericórdia a eles, nunca pôde ser dada graça a esse tipo de pessoa. Quando vocês dão uma olhada na história dos reis de Israel, havia um rei chamado Saul. No princípio, Saul tinha uma boa fé em Deus. Ele dependia de Deus e amava o povo de Israel. Então, Deus o colocou no trono do rei. Contudo, depois de se tornar rei, ele pegou o hábito de desobedecer a Deus. Ainda que ele soubesse que ele deveria seguir a palavra de Deus, quando as pessoas diziam isso e aquilo, ele pensava mais no que as pessoas diziam do que na palavra de Deus, pensando que as opiniões das pessoas eram mais importantes do que as instruções de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus no final. Deus apontou, não ouvir minha voz tem sido o seu hábito. Você está acostumado a este hábito. Com esse tipo de mau hábito, nós não podemos entrar no reino de Deus. No final, todos os filhos do rei Saul morreram na batalha contra os filisteus. E o rei também foi morto lá, miseravelmente. Tal infortúnio ocorreu. Vejamos o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim, morreu Saul. Por qual razão? Por causa da sua, o quê? Da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que, por isso, fez o quê? O matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul tinha uma boa fé em Deus, no princípio. Contudo, quando ele recebeu poder, como seu povo, o obedecia sempre que ele lhes dizia para fazer algo. Ele começou a pensar que as coisas iriam bem com sua influência, mesmo que ele não tivesse Deus, o que o fez ter o hábito de desobedecer a palavra de Deus. Como resultado, ele se tornou um rei desafortunado que foi miseravelmente morto na batalha contra os filisteus, e seus filhos foram mortos também. Assim a Bíblia diz, já que Saul não dependia de Deus, nem guardava a palavra de Deus, e chegou até mesmo consultar médiuns como mágicos e necromantes para a orientação, e não consultou a Deus, Deus o destruiu e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul ficou acostumado com os maus hábitos. Primeiro, ele tinha boa vontade, mas seus arredores e condições continuavam induzindo-o a ter maus hábitos. Pessoal, o que quer que Deus nos diga, nós nunca devemos ser avaliados por Deus como os israelitas foram, no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 21, onde Deus disse, não obedecer à palavra de Deus tem sido o teu caminho,
desde a tua mocidade. Por trás da morte do rei Saul, que vocês sabem muito bem, havia sua desobediência conforme escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Agora, nós devemos nos livrar dos maus hábitos que não podem nos levar ao céu, e o hábito de desobedecer a palavra de Deus. Nós não devemos manter esses hábitos, ainda que saibamos que devemos nos livrar deles. Se estamos determinados a nos livrar deles, devemos jogá-los fora completamente. Se queremos destruí-los, nós devemos destruí-los completamente. Se dizemos, livrarei-me deles um por um, é o mesmo que dizer, não vou me livrar deles, ainda que sejam maus hábitos que bloqueiam nosso caminho ao céu. Vejamos o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Dessa forma, eles destruíram todos os amalequitas como Deus lhes disse. Versículo 7. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá, até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Parecia que ele estava obedecendo a Deus, mas, na verdade, ele não estava obedecendo a Deus completamente. Ele não viu corretamente o que ele estava fazendo. No versículo 22, vejamos qual resposta Samuel deu a respeito disso. Porém, Samuel disse, tem, porventura, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o quê? Do que o sacrificar. Saul disse, eu deixei algumas ovelhas e outros animais de lado e não os destruí, para que eu possa sacrificar a Deus. Mas Samuel disse, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por causa dessa razão, como podemos ver no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, toda a família do rei Saul foi destruída na guerra, e Davi se tornou rei. Nós podemos ver isso na história de Israel. Deus apontou, não ouvir a minha voz tem sido teu caminho desde a tua mocidade. Hoje, vamos nos lembrar dessa advertência de Deus. Desse momento em diante, vamos refletir sobre nós mesmos e pensar que tipo de hábitos devemos ter. Hábitos errados trouxeram destruição, morte e perda de uma posição gloriosa. Contudo, no livro do Apocalipse, capítulo 14, nós podemos ver um grupo de pessoas que tinha muitos bons hábitos. Vamos
para o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E o que eles fazem? Por onde quer que vá o Cordeiro, eles sempre seguem a vontade do Cordeiro e o seguem por onde ele vá. Isso não pode ser feito, a não ser que tenham uma fé completa e verdadeira nele. Certo? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles têm sido oferecidos para Deus. O que essas pessoas que foram oferecidas para Deus fazem por onde quer que vá o Cordeiro? Eles seguem o Cordeiro. Isso significa que elas têm 100% de fé no Cordeiro, certo? Ter 100% de fé em Deus, mesmo que Deus os guie a um caminho de espinhos, ou a um caminho de pedras, ou sob o calor escaldante, elas seguem a Deus com gratidão por onde quer que Deus as guie. Elas não reclamam, nem murmuram sobre isso ou aquilo. Na verdade, é muito contraditório os pecadores que estão na prisão reclamarem e murmurarem. Não é? No livro do Apocalipse, capítulo 14, nós podemos ver essas pessoas seguirem a Deus com alegria e gratidão por onde quer que Ele as guie. Deus abençoou essas pessoas ao chamá-las de pessoas que foram redimidas da terra e que são oferecidas como primícias a Deus e ao Cordeiro. Hoje, nós devemos obedecer à palavra de Deus e encontrar alegria em guardá-la. Se nós frequentemente seguimos nossos maus hábitos de antes, porque não tínhamos essa fé, então, agora, tenhamos a determinação de seguir tudo o que Deus nos diz para fazer e seguir este caminho com alegria e gratidão, alcançando assim o eterno reino dos céus. Aqueles que são mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 14, como as pessoas que foram redimidas da terra, têm muitos bons hábitos. Eles não têm desobediência, descrença, dúvida ou reclamação. Eles estão todos se tornando completos através da palavra de Deus. Então, vamos pensar sobre a Bíblia que Deus tem nos dado como o manual mais básico dos nossos hábitos. Vamos para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Em outras palavras, se nós não consideramos a palavra de Deus como absoluta, se nós não concordamos com a instrução, o que acontece a nós? Tornamo-nos enfatuados. Nós precisamos saber que isso também é uma das razões pelas quais devemos estudar a palavra de Deus, refletir sobre nós mesmos e ter um tempo de introspecção todos os dias. Versículo 4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas. Esse tipo de pessoa se torna corrupta conforme continua fazendo isso. Em vez de seguir Deus por onde quer que Ele vá, essas pessoas gostam de discutir e se tornam enfatuadas. Então, provocação, difamações e suspeitas malignas continuam controlando suas almas. O versículo 5 diz que eles são homens cuja mente é pervertida e que são privados do que no final? Eles são privados da verdade. Pessoas que têm maus hábitos chegam a ter a mente pervertida no final e chegam a adquirir o hábito de pensar na palavra de Deus superficialmente e desobedecem 1, 2, 3 e 4 vezes. Eles pensam, ainda que eu não tenha feito desse jeito,
Deus não me puniu. Tudo está indo bem. Com a minha família. Parece tudo bem. Considerar a Bíblia como um tipo de alimento para a mente. Será bom estar no final da fila, conquanto que eu fique em Sião até o fim. O que significa seguir Deus? Significa colocar sua palavra em prática. Significa obedecer sua palavra todos os dias, não é? Deus disse que não nos repreenderá pelas coisas que não temos feito, conquanto que não as conheçamos. Contudo, Deus disse que as pessoas que fizerem algo, sabendo que não deveriam fazer, não poderão evitar o julgamento de Deus. Por isso aqui está escrito: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Através da Bíblia, Deus já nos deu a conhecer o que será do futuro deles, se não considerarem todos os ensinamentos e instruções de Deus como absolutos. Eles se tornarão enfatuados e chegarão a ter a mente pervertida e no final serão privados da verdade. Então essas pessoas deixarão Deus no final. Tal coisa desafortunada acontece com essas pessoas. Pessoal, vamos refletir sobre nós mesmos a partir de agora e vejamos se temos os hábitos que agradam a Deus ou não. Se sem conhecimento temos um mau hábito, mesmo que pequeno, nós devemos cortá-lo a partir de hoje. Nós devemos nos livrar de tudo isso e encher este lugar com as palavras santas de Deus e correr em direção ao reino dos céus, com uma fé maior ainda, certo? Isso pode ser visto muito bem na história de Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós podemos ver os filhos de duas famílias representativas, mas contrastantes. O filho de Ana, Samuel, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles eram muito contrastantes. Hofni e Finéias eram filhos de um sacerdote, mas eles desprezaram a Deus. Eles tomaram as ofertas e adoraram a Deus muito superficialmente, e não seguiram os estatutos de Deus e desprezaram muito a Deus. Contudo, Samuel serviu a Deus com todo o seu coração e honrou a Deus. Ainda que eles tenham vivido na mesma época, os pensamentos de Samuel e os dos dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram completamente opostos um do outro. Samuel tinha o hábito de honrar a Deus desde sua infância. Hofni e Finéias nasceram para ser sacerdotes, e todo o povo mostrava a eles respeito desde que nasceram. Já que eles viveram toda a sua vida dessa forma, tinham maus hábitos. Eles desprezavam a Deus e consideravam as ofertas de Deus superficialmente. Eles também mudavam os regulamentos conforme queriam, e não pensavam muito sobre isso. Foi um grande pecado e mau hábito aos olhos de Deus. Como eles continuaram a fazer isso, ele morreu ao cair de uma cadeira e quebrar seu pescoço. E seus dois filhos, Hofni e Finéias, morreram miseravelmente na guerra. Nós podemos ver como suas vidas terminaram através da Bíblia. Também podemos confirmar através da Bíblia como Samuel, que honrou a Deus desde sua infância, viveu uma vida verdadeiramente graciosa, como sacerdote de Deus, até o fim. Vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes, com o povo,
era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel, que ia ali, a Siló. A primeira regra de um sacrifício é que todas as ofertas são oferecidas a Deus primeiro. Mas esses 2 filhos de Eli tomaram para si primeiro as ofertas, antes de oferecê-las a Deus. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de dar agora, senão, toma-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles faziam o quê? Eles desprezavam a oferta do Senhor. Essas eram as obras dos 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles tinham esse mau hábito desde novos. Eles consideraram o sacrifício a Deus superficialmente e os negligenciaram. Conforme eles cresceram dessa forma, eles cometeram obras, mas contra os regulamentos, e fizeram coisas que eram inapropriadas aos olhos de Deus. Pelo contrário, no versículo 18 está escrito: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal, de linho. Desde que Samuel era jovem, ele sempre aprendeu a viver uma vida piedosa e temente a Deus. Os filhos de Eli eram acostumados ao hábito de desprezar a Deus desde que eram pequenos. E Samuel era acostumado ao hábito de honrar a Deus desde que ele era um menino. Assim, Deus guiou um à bênção e os outros 2 à punição eterna no fim de suas vidas. Ainda que Eli fosse um sacerdote, ele encontrou um resultado miserável de morrer ao quebrar o pescoço por causa dos seus filhos, e seus 2 filhos sofreram uma morte miserável na guerra. Por outro lado, Samuel viveu com o hábito de honrar a Deus desde que era um menino. Assim, Deus estava sempre com ele e o abençoou por toda a sua vida. Além disso, nós também podemos ver na Bíblia que Deus o abençoou para ungir a Davi, que se tornou o 2º rei de Israel. Davi, que foi ungido para ser o 2º rei de Israel, amava muito a Deus. Já que ele amava muito a Deus, o que Deus diz a respeito de Davi? Deus diz: ele é um homem segundo o meu coração, querendo dizer que ele realmente agradava a Deus. Ele é um homem segundo o meu coração. Deus elogiou a Davi e nos permite conhecer sobre sua vida. A partir de hoje, vamos nos examinar pensando: quais são alguns dos meus hábitos que são obstáculos em meu caminho ao céu? Eu não tenho negligenciado as palavras de Deus sem considerá-las absolutas? Vamos para o Salmo de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com essa expressão, o coração de Davi foi totalmente exposto. Davi sentiu profundamente que ele poderia governar o reino que Deus confiou a ele, contanto que Deus estivesse com ele, e que o reino poderia ser rico e poderoso, contanto que Deus estivesse com ele, e que os inimigos o temeriam, contanto que Deus estivesse com ele, e que eles não eram nada se Deus não estivesse com ele. A palavra de Deus sempre foi a prioridade de sua vida. Já que ele tinha esse bom hábito, Davi pensou que ele deveria construir um templo para servir a Deus, algo que ninguém mais havia pensado. Ele pensou:
Não está certo que Deus esteja habitando em uma tenda feita de cortinas, enquanto eu estou vivendo em um palácio luxuoso. Então ele pensou, eu preciso construir um templo gracioso para Deus. Quando ele pensou isso, Deus ficou realmente contente com o coração de Davi e abençoou para que seu desejo se tornasse realidade, permitindo que seu filho Salomão completasse o templo. Não foi? Davi tinha o hábito de amar a Deus enquanto ele estava cantando, administrando o país ou quando cuidava dos assuntos do governo. Assim que a arca de Deus, que até então estivera na casa de Obed-Édom, foi transferida para a cidade de Davi, ele ficou muito feliz. Davi ficou tão feliz que saltava com alegria, mais do que as crianças, e ele tirou sua estola sacerdotal e dançou. Ele fez isso porque estava imensamente feliz com o incrível fato de que Deus estava indo ao seu palácio. Pensando em Davi, que tinha o hábito de amar a Deus assim, vamos ter um hábito gracioso como o de Davi e um hábito como o de Samuel diante de Deus nessa época, e nos livremos de todos os maus hábitos como os que Saul tinha e como os dos 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, certo? É por isso que a Bíblia nos diz para nascermos novamente. Deus diz, livrem-se de todos os hábitos errados que tinham no passado e se acostumem aos hábitos que o povo celestial deve ter. Vejamos a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa que nós devemos ter o hábito de falar a verdade em amor, certo? Vamos para o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do quê? Despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Quando diz, despojeis do velho homem, significa que devemos nos livrar de nós mesmos, que estamos acostumados aos hábitos errados. Nós devemos nos livrar do velho homem, que vive de acordo com os velhos caminhos, velhos hábitos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós devemos sempre pensar, quais são as coisas que devemos ter como povo celestial? O que a Bíblia nos ensina? Como a Bíblia diz que devemos viver? E nós precisamos repetir os bons hábitos repetidamente. O hábito se torna nossa segunda natureza. Se nós temos o hábito de desobedecer e desobedecemos 1, 2, 3 vezes e até mesmo 4 vezes, nos tornamos mais ousados nisso depois. E nos tornamos entorpecidos. Então não podemos mais pensar que a desobediência é pecado. Nós devemos nos livrar desse tipo de hábito. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, de acordo com todos os ensinamentos e instruções de Deus. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Todos esses são hábitos que devemos ter. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que nós devemos fazer sobre todas essas coisas? Deus disse, longe de vós. Nós devemos nos livrar de todos esses hábitos. Longe de vós tudo isso, e antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Quando fazemos isso, vejamos capítulo 5, versículo 1, que é a continuação. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de quem devemos ser? Imitadores de Deus. Diz, Deus tem feito isso, para que vocês sejam os filhos celestiais, que fazem o mesmo. Vamos todos ser os filhos de Sião, que se livram de todos os hábitos errados que temos tido até agora, e sejamos revestidos novamente com os hábitos do povo celestial que irá ao céu. Pensem em Saul. Ainda que ele tenha sido escolhido por Deus, ele não pôde ficar na posição de escolhido para sempre. Seu hábito errado fez com que ele se afastasse de Deus e fez com que ele deixasse a Deus no final. Pessoal, eu espero que sempre reflitamos sobre nós mesmos para ver se temos um mau hábito ou não. E tenhamos o hábito de sempre obedecer a Deus e seguir Deus por onde quer que Ele vá. Como Deus disse na Epístola aos Efésios, capítulo 4, vamos todos nos despojar do velho homem, que segue o caminho antigo de vida, e permaneçamos em Deus, e vejamos como Deus viveu, e sigamos seus exemplos. Eu peço a vocês que sejam os membros da família celestial, que podem fazer isso. Ao fazer isso, vamos dar muitos bons frutos. Eu peço por muitas orações e apoio de vocês para que mais Siões possam ser estabelecidas por todo o mundo e possamos realizar a missão da verdadeira igreja que difunde o amor de Deus. Esperando que vocês tenham recebido graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.